Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Aqui estamos mais uma vez para compartilhar com vocês uma mensagem de edificação, uma reflexão, uma curiosidade à luz da Bíblia Sagrada. E dando seguimento ao nosso novo projeto, estudando as lições da Escola Bíblica Dominical, nós vamos então, junto com vocês, preparar um subsídio para a nossa próxima lição, a lição de número 6, lição esta que será ministrada no dia 9 de fevereiro de 2025, cujo título, O Filho é Igual com o Pai. É uma lição por demais importante, por demais interessante, uma lição que nos traz muita curiosidade. E à luz da Bíblia Sagrada, e à luz do comentário realizado em nossa revista da Escola Bíblica Dominical, vamos desvendar, quem sabe, algumas dúvidas que pairam no coração de muitas pessoas. Aqui quem está falando com vocês é o evangelista Danilo Zang, e nós estamos aqui com este propósito, de aprendermos juntos a palavra do Senhor. Então quero convidá-los a nos acompanhar, onde nós estaremos trazendo uma reflexão em cima do tema proposto pela nossa revista da Escola Bíblica Dominical, primeiro trimestre de 2025. Quero convidar a você que ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se em nosso canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like, compartilhe este vídeo, deixe o seu comentário, é muito importante para nós. Muito bem, lição de número 6, 9 de fevereiro de 2025. O Filho é igual com o Pai. O nosso texto áureo, ou o nosso texto de ouro, ele vai nos dizer o seguinte: mas do Filho diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade é o cetro do teu reino. Hebreus capítulo 1, versículo 8. Este é o nosso texto áureo. Dentro do nosso texto áureo, o que nos chama a atenção é a primeira frase, mas do Filho diz. Se nós observarmos já de antemão e já aproveitando esta oportunidade, usando a palavra filho, nós vamos entender que a expressão filho aqui não está se referindo a alguém gerado, mas a expressão filho está se referindo a igual em essência, igual em poder, eternidade e também igual em atributos absolutos e incomunicáveis. É isto que vem a significar a expressão filho aqui em nosso texto áureo. A nossa verdade prática, ou o nosso texto de raciocínio, nosso texto lógico, ela vai nos dizer o seguinte: o termo teológico, preste atenção, o termo teológico Filho de Deus é título. Sendo assim, a existência de Jesus é desde a eternidade junto ao Pai. Então aqui está mais claro ainda para nós compreendermos que o termo teológico Filho, ou Filho de Deus, é um título dado ao Senhor Jesus. Nós vamos acompanhando aqui a leitura diária, melhor dizendo, nós vamos ver na segunda-feira o Salmo 8, no verso 4, onde nós vamos encontrar o termo filho, indicando alguém da mesma espécie. Na terça-feira, Amós 7,14, a expressão bíblica os filhos dos profetas equivale à expressão os profetas. Na quarta-feira, Mateus 23, 30 e 31, nós vamos ver que a palavra filho indica também a mesma índole. Na quinta-feira, João 5, versículo 18, vamos encontrar Jesus falando da sua divindade quando ele disse ser filho de Deus. Na sexta-feira, João capítulo 16, versículo 28, Jesus, como filho, refere-se à sua origem divina, à mesma essência e à mesma natureza do Pai. E no sábado, 1 João capítulo 4, versículo 15, onde nós vamos encontrar que aquele que confessa que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele. E na nossa leitura bíblica em classe do nosso domingo de hoje, nós vamos encontrar lá no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 30 a 38. Nos acompanhe. Eu e o Pai somos um. Os judeus pegaram então outra vez em pedras para o apedrejarem. Respondeu-lhes Jesus: Tenho-vos mostrado muitas obras boas procedentes de meu Pai. Por qual dessas obras me apedrejais? Os judeus responderam dizendo-lhe: Não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Respondeu-lhes Jesus: Não está escrito na vossa lei? Eu disse: Sois deuses? Pois se a lei chamou deuses aquele a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a escritura não pode ser anulada,
Aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis: blasfema, porque disse, sou filho de Deus? Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Mas, se as faço e não credes em mim, credes nas obras, para que conheçais e acrediteis que o Pai está em mim e eu nele. Muito bem, meus irmãos, aqui na nossa leitura bíblica em classe, nós vamos direto, já de imediato, no primeiro versículo lido, versículo 30, onde Jesus, ele afirmou dizendo: eu e o Pai somos um. Precisamos entender que quando Jesus disse eu e o Pai somos um, ele não estava dizendo somos a mesma pessoa. Não. Quando ele disse eu e o Pai somos um, ele estava se referindo que eles eram um em poder, em glória, em majestade, em eternidade. Quando Jesus disse eu e o Pai somos um, ele estava se referindo somos da mesma substância, somos da mesma essência. E quando falamos em substância ou essência, precisamos entender que ambos eram pessoas distintas, conforme nós já estudamos em lições anteriores, quando falávamos sobre a Trindade. Os três são um, mas distintos um do outro, nem divindade. A nossa lição ela traz três objetivos. Objetivo número 1, mostrar a doutrina bíblica da relação entre Deus Pai e o Filho unigênito, ou seja, mostrar o ensino bíblico referente a Deus Pai e o Filho unigênito. Segundo, refutar biblicamente as heresias do subordinacionismo, ou seja, mostrar a verdade bíblica. E o terceiro objetivo da lição de hoje é exemplificar como o subordinacionismo está presente na atualidade. Mas eu quero, antes de nós adentrarmos em nosso comentário, eu quero trazer para você as razões por que Jesus é igual com o Pai. Se você quiser pegar a sua caneta, fazer algumas anotações, seria muito importante. Razões por que Jesus é igual com o Pai. Anote aí. Nome real, Mateus capítulo 1, versículo 23. Nós também vamos encontrar a posição real, Mateus capítulo 2, versículo 6. Anúncio real, Mateus capítulo 3, versículo 34. Coração real, Mateus capítulo 3, versículo 17. Proclamação real, Mateus capítulo 5, versículo 2. Lealdade real, Mateus capítulo 12, versículo 30. Amor real, Mateus capítulo 20, versículo 28. Glória real, Mateus capítulo 25, versículos 31 e 34. Sacrifício real, Mateus 26, versículo 37. E vitória real, Mateus 28, versículo 3. Então estas são algumas das razões por que Jesus é igual com o Pai. Vamos ao nosso comentário. Então vamos observar aqui alguns detalhes em nosso comentário. Pegando a nossa introdução, nós vamos encontrar algo que já de imediato nos chama a atenção. A nossa introdução nos diz assim: essa porção bíblica do Evangelho de João é uma das mais contundentes em mostrar que o Filho é igual ao Pai. Afirmar que Jesus é o Filho de Deus, mas não o próprio Deus, é uma contradição em si mesma. O embate de Jesus com os religiosos do Templo de Jerusalém revela essa verdade. E é isso que a presente lição pretende mostrar e explicar com sólidos fundamentos escriturísticos. E a nossa palavra-chave da lição de hoje é unidade. E quando falamos de unidade, é importante entender que a palavra unidade significa a qualidade do que é único. Então, quando falamos em unidade, nós somos levados a dizer que o Filho é igual com o Pai. Também na nossa revista nós vamos encontrar 3 tópicos, com os seus respectivos subtópicos. O tópico de número 1, a doutrina bíblica da relação do Filho com o Pai. O tópico número 2, a heresia do subordinacionismo. E o tópico número 3, como o subordinacionismo se apresenta hoje. E por fim a nossa conclusão. No nosso tópico número 1, nós vamos encontrar 3 subtópicos: ideia de filho, o significado teológico de filho e o Filho é Deus. Estes são os 3 subtópicos inseridos no primeiro tópico, a doutrina bíblica da relação do Filho com o Pai. Ideia de filho. Se nós observarmos a ideia de filho dentro do conceito e do pensamento judaico, nós vamos entender que implica a igualdade com o Pai. Uma das ideias de filho na Bíblia refere-se à identidade de natureza. Mas qual é o significado teológico? O significado teológico da expressão filho indica igualdade de natureza, ou seja, a mesma substância. O Filho é Deus.
Filho de Deus é uma expressão bíblica para referir-se à relação única do Filho unigênito com o Pai. A expressão Filho de Deus revela a divindade de Cristo. E também quando falamos de filho, está também ligado ao vínculo afetivo e de cuidado existente entre eles. Vínculo afetivo de cuidado existente entre eles. Essa verdade está mais clara na Bíblia que o sol do meio-dia. Por isso é estranho como pode haver tantos debates sobre o tema. O texto sagrado, mas do Filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade é o cetro do teu reino, de Hebreus 1:8, é o mais crucial, pois é uma citação direta de Salmo 45, 6 e 7. É importante prestar melhor atenção naquelas passagens conhecidas dos crentes. O teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo. O cetro do teu reino é um cetro de equidade. Tu amas a justiça e aborreces a impiedade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. Salmo 45, versos 6 e 7. Mas que história é essa de o Deus do versículo 7 estar ungindo o Deus do versículo 6? Isso tem intrigado alguns rabinos desde a antiguidade. Mas a epístola aos Hebreus traz a explicação e revela que Deus, nessa passagem, é uma referência a Jesus. Preste atenção no que diz este texto de Hebreus 1:8. Mas a respeito do Filho diz: o teu trono, ó Deus, subsiste para todo sempre. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Então aqui nós observamos que trata-se do relacionamento entre Pai e o Filho, e que a unidade de Deus é plural. Vamos então lá para o nosso próximo tópico, o tópico 2, a heresia do subordinacionismo. Dentro deste tópico 2, nós vamos encontrar o subtópico 1, Orígenes, o subtópico 2, no período pré-niceno, e o subtópico 3, métodos usados pelos subordinacionistas. O nosso subtópico 1, Orígenes. O subordinacionismo é toda doutrina que declara ser o filho subordinado ao pai ou a um Deus secundário ou menos divino que o pai. E nós vamos ver que o mentor deste ensino foi Orígenes, que viveu, um dos maiores teólogos considerado por muitas igrejas. Ele viveu no período de 185 a 254. Então este pensamento difundido e defendido por Orígenes é um pensamento também defendido pelos unicistas. Orígenes esperava que todas as pessoas pudessem eventualmente alcançar a salvação, mas sempre teve o cuidado de manter que isso era apenas especulação. Observe só. Ou seja, ele não tinha certeza do que afirmava. Orígenes defendeu o livre-arbítrio e também defendeu o pacifismo cristão. Orígenes é considerado por alguns grupos cristãos como um pai da igreja. Mas o que vem a significar o subordinacionismo? Significa considerar Cristo como filho de Deus, como inferior ao Pai. Essa tendência era forte na teologia do século II e III, e é evidente em teólogos como Justino Mártir, Tertuliano, Novaciano, Irineu e, conforme mencionado em nossa revista, o próprio Orígenes. O nosso subtópico 2 fala no período pré-niceno. O que seria esse período? O período pré-niceno foi o período histórico do cristianismo que ocorreu até o primeiro concílio de Nicéia em 325 d.C. Durante esse período, o cristianismo se afastou das suas raízes primitivas, rejeitando o judaísmo moderno e a cultura judaica. Agora preste atenção, se quiser fazer algumas anotações, que é importante, é um subsídio a mais para a nossa lição deste próximo domingo, algumas características do período pré-niceno. O cristianismo gentil se tornou descentralizado, enquanto a igreja cristã judaica estava centralizada em Jerusalém. Foram realizados vários concílios locais e provinciais da igreja antiga. As decisões dos concílios foram aceitas de forma variada por diversos grupos cristãos. O cristianismo primitivo era composto por pequenas comunidades domésticas sem uma ortodoxia padronizada. O cristianismo, preste atenção, o cristianismo no período pré-niceno foi o tempo da história cristã até o primeiro concílio de Nicéia. Este artigo cobre o período que se seguiu
a idade apostólica do primeiro século de 100 até 325. O segundo e o terceiro século viram um forte divórcio do cristianismo desde suas raízes primitivas. O nosso terceiro subtópico fala dos métodos usados pelos subordinacionistas. Aqui nos diz que estudamos até agora o ensino bíblico sobre Jesus como verdadeiro homem e ao mesmo tempo verdadeiro Deus. Somente ele é assim. Somente Jesus é assim. Verdadeiro homem, verdadeiro Deus. Ninguém mais no céu e na terra possui essa característica. No entanto, os subordinacionistas pinçam as escrituras aqui e ali e se utilizam das passagens do Novo Testamento que apresentam o Senhor Jesus como homem e descartam e desconsideram as que afirmam ser Jesus o Deus igual ao Pai. Precisamos entender que quando nós encontramos na Bíblia ou apresentamos Jesus como sendo homem e ao mesmo tempo sendo Deus, nós temos que descartar a hipótese, como alguns até mesmo afirmam, que Jesus, enquanto esteve na Terra, ele era 50% homem e 50% Deus, então totalizando 100%. Não. As Escrituras vão nos apresentar um Jesus que, enquanto esteve na Terra, ele era 100% homem e também 100% Deus. Preste atenção. A ideia de que Jesus era 100% homem e 100% Deus é um mistério da fé cristã. E a nossa vida cristã, ela é envolta em mistérios. Por isso que a Bíblia vai dizer que nós andamos por fé e não pelo que vemos. Muitas coisas que dizem respeito à eternidade, muitas coisas que dizem respeito a Deus, à Trindade, ao poder de Jesus, a nossa mente limitada, ela jamais vai compreender. Porque nós devemos entender que nós vivemos numa esfera limitada. E nesta esfera limitada onde nós vivemos, tudo tem um início, tudo terá um fim. Tudo nasce, cresce, vive e morre. É um ciclo. Mas eu tenho que entender que o Deus que nós servimos é um Deus que transcende a nossa realidade. O Deus que nós servimos, ele está além da nossa realidade. E tudo que nos é apresentado na Bíblia Sagrada, nós precisamos tão somente crer e aceitar pela fé. Assim é a divindade e a humanidade de Jesus. Quando a Bíblia apresenta Jesus como 100% homem e 100% Deus, eu preciso entender que é um mistério da fé cristã. Mas este mistério eu aceito pela fé. E eu acredito que o Senhor, através do Santo Espírito Santo, nos concederá a graça necessária para compreendermos esta verdade. A Bíblia apresenta Jesus como o Filho do Homem, ou seja, homem na sua essência. Mas também as Escrituras vão nos apresentar Jesus como Deus na sua essência. Observe estas passagens da Bíblia que apresentam Jesus como homem e Deus. Colossenses capítulo 2, versículo 9, porque nele habita toda a plenitude da divindade. Evangelho de João capítulo 1, versículo 1, diz que Jesus era Deus totalmente. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João capítulo 1, versículo 14, diz que Jesus era homem, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Filipenses capítulo 2, versículo 7 a 11, diz que ele se esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como um ser humano. Se nós observarmos passagens na Bíblia como na sua tentação, em sua tentação após o batismo, ele foi tentado como homem, mas no final da tentação ele foi servido como Deus. Aquela tempestade em alto mar, Jesus como homem, ele desceu ao porão do navio e a Bíblia descreve que ele dormia. Mas Jesus como Deus, ele repreende o vento e as ondas. Então Jesus, 100% homem, 100% Deus. Nosso terceiro tópico, como o subordinacionismo se apresenta hoje. No contexto islâmico, o movimento das testemunhas de Jeová. Segundo o contexto islâmico, o islamismo, eles não consideram Jesus como filho de Deus, mas simplesmente como Messias e profeta. E os islâmicos colocam Jesus numa posição inferior ao próprio Maomé. O Alcorão, que é o livro sagrado do islamismo, afirma que é blasfêmia dizer que Jesus é o Filho de Deus. Isso com base numa péssima interpretação, pois significaria uma relação íntima conjugal entre Deus e Maria. Lamentamos dizer que até mesmo Satanás e os seus demônios reconhecem que Jesus é o Filho do Deus Altíssimo. A expressão Filho de Deus no Novo Testamento significa a sua origem e também a sua identidade. E não segue o mesmo padrão de reprodução humana, porque a Bíblia vai dizer
que Jesus foi concebido pelo Espírito Santo. Aqui nós vamos encontrar mais uma vez outro mistério da fé cristã, o qual nós aceitamos e cremos pela fé. O movimento das Testemunhas de Jeová é um movimento muito conhecido de todos nós. Este movimento confessa publicamente que crê na existência de vários deuses. Aí vai chegar o ponto onde eles vão dizer que não. Mas como não? Se o Deus Todo-Poderoso, Jeová, eles consideram o Deus poderoso, em seguida Jesus é considerado por eles como um Deus menor, e eles incluem também bons e maus deuses. Mas a fé cristã não admite a existência de outros deuses. É verdade que a Bíblia faz menção de deuses falsos. Se são falsos, eles não podem ser Deus. Declara o apóstolo Paulo: todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por ele. 1 Coríntios 8, versículo 6. Eis uma boa pergunta que incomoda as testemunhas de Jeová. Jesus Cristo é uma divindade falsa ou verdadeira? Se a resposta for positiva, elas são obrigadas a reconhecer a divindade de Jesus e a Trindade. Mas se a resposta delas for negativa, elas estão admitindo que são seguidoras de um Deus falso. E por fim, meus amados irmãos, chegamos à nossa conclusão, que eu achei muito importante para que nós venhamos a até mesmo procurar memorizá-la. Olha só o que diz a nossa conclusão. O termo filho, em relação a Jesus, tem sido assunto de debate teológico desde o período dos pais da igreja. A interpretação bíblica que se faz é: Jesus é filho unigênito, não porque foi gerado, mas sim porque é da mesma substância do Pai. Amém. Que Deus em Cristo abençoe grandemente a vossa vida. Se você nos acompanhou até aqui, ainda não é inscrito em nosso canal, não perca tempo, se inscreva em nosso canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like, compartilhe este vídeo, porque assim você estará nos ajudando a fazer a obra de Deus e a levar mais adiante as verdades genuínas da palavra de Deus. Deus vos abençoe grandemente.